é claro que nós não podemos ter a certeza de nada em relação a este assunto, porque as coisas mudam em menos de um fósforo. Mas tive a oportunidade já de dizer aqui e deixar aqui a minha opinião, mais do que uma vez, quando ele regressou aos treinos, tive a oportunidade de dizer que também não ficaria completamente surpreendido se ele treinasse e não jogasse. Vindo a sair dessa forma, tentando pacificar a sua relação com o clube, no sentido de conseguir libertar-se sem grandes fricções, problemas, obstáculos, constrangimentos que pudessem impedir a sua saída limpa, vamos dizer assim. Agora, em relação a Yeltsin, ao treinador do Besiktas, ou pelo menos é do domínio público, que Rafa terá dado a sua opinião em relação ao seu futuro a trabalhar com o treinador, que não o queria. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que faz muito sentido aquilo que Yeltsin está a fazer. Por outro lado, falta muito pouco para a pausa de inverno e para a abertura do mercado também. E eu insisto, não ficarei completamente surpreendido se Rafa já não vier a ser utilizado pelo Besiktas. Mas o Besiktas mantém-se em quinto. O Trabzonspor está em segundo. Poderia ser aqui o momento ideal para apostar em força no 11 para conseguir aqui uma aproximação com os líderes. É verdade, mas há questões de princípio e muito provavelmente, quer dizer, mais uma vez estamos a navegar em areias movediças porque não sabemos exatamente o que é que se passa na cabeça do treinador, mas provavelmente eu acho que muitos treinadores o fariam. O treinador, a partir do momento em que o jogador diz que não quer trabalhar mais com ele, diz: está bem, ok, sim senhor, queres treinar, treina, mas eu não te vou convocar. Eu não sei se é isto, mas admito que possa ser. Mas estará Rafa Silva arrependido porque também precisa de competir para mostrar algum rendimento ao Benfica, que para já é o interessado, não é? Repara, quer dizer, o Benfica conhece-o. Não é preciso mostrar mais nada, como José. Sabemos, não é? Portanto, eu diria que o regresso aos treinos de Rafa, na minha opinião, na minha leitura, tem, antes de tudo, a ver com a tentativa de pacificação na relação profissional entre o jogador e clube, uma vez que se percebeu por alguns sinais, algumas declarações, foram produzidas até pelo presidente do Besiktas, que a saída de Rafa poderia complicar-se muito se ele persistisse e teimasse neste braço de ferro, de não querer treinar, de invocar problemas de ordem física e dizendo que não quer trabalhar com o treinador, que quer sair, que, enfim, tudo aquilo que nós sabemos. Portanto, eu acho que nos próximos dias nós vamos saber definitivamente e finalmente o que é que se vai passar com o Rafa e iremos dissipar a dúvida se Rafa vai mesmo parar ao Benfica ou não. Agora, parece-me mais ou menos pacífico dizer que vejo com dificuldade que Rafa possa continuar no Besiktas, até por isto que estamos a ver. Voltou aos treinos, mas a jogar não está. E já falta, creio eu, um jogo ou 2 jogos para que, entretanto, chegue a pausa de inverno, que é praticamente um mês. Então nem haverá uma despedida de Rafa Silva nos relevados? Essa é uma boa questão. Repara que o regresso de Rafa aos treinos aumentou imensas expectativas dos adeptos, no sentido de pensarem, bom, afinal de contas, isto vai se resolver e ele vai continuar a jogar. Até dei o exemplo da Turkoglu, não foi por motivos disciplinares, mas a verdade é que, enfim, dizia-se, e veio a confirmar-se, que ele ia para o Fenerbahçe, então comandado por José Mourinho, já não iria jogar o play-off da Liga dos Campeões pelo Benfica, e depois o Benfica colocou-o a jogar, ele até marcou o gol que afastou a equipa do Fenerbahçe, e os adeptos do Benfica pensaram, bom, isto está resolvido, ele vai ficar, e não ficou. Passados 2 ou 3 dias estava no Fenerbahçe. Portanto, eu não estou a fazer comparações, até porque no caso da Turkoglu o comportamento dele foi correto em relação ao Benfica, de tal forma que jogou. Estava a saída, sim. Enquanto que Rafa, enfim, digamos que teve ou tomou uma posição em relação ao clube, sem se perceber muito bem quais os fundamentos. A ideia transpareceu, foi quase mais uma birra, ou querer mudar de vida, agora apetece-me sair e vamos lá resolver isto, eu não gosto do treinador, estou farto de Istambul, estou farto do Besiktas, estou farto da Turquia, quero regressar a Lisboa, tenho problemas psicológicos. Problemas familiares, problemas de costas. Enfim, digamos que um rol de situações que conduziram a que a sua imagem pudesse ficar desgastada, aparentemente não para os adeptos
que ainda, pelos vistos, acreditam que Rafa possa continuar no Besiktas e de repente continua mesmo, mas para já é assim que está a situação. Mas José, falavas de expectativa por parte dos adeptos do Besiktas e a expectativa por parte dos adeptos benfiquistas, porque sabemos que este mercado de inverno também muito se falou de regressos, nas eleições muito se falou de regressos também, como de Bernardo Silva, na altura de João Félix. Como é que Rui Costa deve agora gerir também este entusiasmo, ou não, porque sei que é um nome controverso no Benfica, por parte dos adeptos? As opiniões dividem-se. Ainda na quinta-feira, na CMTV, estive ao lado de António Figueiredo, que é um conhecido adepto do Benfica, já foi dirigente do clube, um benfiquista de grande prestígio, que disse com todas as letras, uma vez mais, por vontade dele, a Rafa não voltará ao Benfica, nem de borla. Quer dizer, de borla a custo zero, não é? Com certeza que ele tem que ganhar o seu salário e não deve ser pequeno. Mas, e ele até teve a oportunidade de dizer que tem falado com muitos benfiquistas que o acompanham nessa opinião, nessa ideia. Portanto, eu diria que as opiniões dividem-se, mas também sei, e creio que todos os que nos estão a ver que partilharam desta opinião, que muitas vezes as coisas que podem ter, enfim, um lado um bocadinho mais polémico, são imediatamente dissipadas quando o jogador começa a jogar e começa a apresentar serviço, a fazer assistências, a marcar golos. Ninguém quer saber depois se Rafa custou 2, 3, 4 ou 5 milhões ao Benfica, apesar de não ter deixado um tostão quando saiu. Agora, do ponto de vista estritamente técnico e futebolístico, é um jogador que evidentemente interessa ao Benfica, não tenho dúvida nenhuma sobre isso, e seria com certeza um reforço importante a vir para a segunda metade da temporada. À tarde iremos ter muito tempo para explorar a parte de posição, onde é que poderá jogar Rafa Silva ou não nesta equipa do Benfica, mas para ainda falarmos desta atitude de Rafa, porque pelos vistos ele está disponível, não é? Agora vou utilizar aqui uma expressão, vai ser o mal da fita, Sergen Yalçın, é isso? Repara... Sair no fundo a bem, Rafa, não é? Sim. Se assim for. Há aqui muitas hipóteses. Repara, até podemos estar na presença de uma mise-en-scène. Vais treinar, não jogas, depois sairás, mas não querias aqui um problema que nos faça ficar também numa situação de inflexibilidade, porque temos que tomar uma posição enquanto administração do Besiktas. Quer dizer, não quiseste jogar, agora vais-te embora e vais-te embora a custo zero. Não, isso não pode acontecer. Esta é uma possibilidade. Mais uma vez estamos, enfim, aqui a fazer... falar de hipóteses, a fazer claro. desenhos, a fazer desenhos. A outra hipótese é, de facto, estar de pé a sua continuidade no Besiktas. A terceira hipótese é ser agora o treinador a dizer não. Ele disse que não queria trabalhar comigo e eu vou-lhe fazer a vontade porque comigo não joga mais. Pode acontecer. E a última e derradeira hipótese, e da qual eu já falei, e talvez seja a mais plausível, não quer dizer que vá acontecer, é de se estar a criar aqui uma situação mais pacífica para que a saída de Rafa possa ser mais tranquila e com certeza que o Benfica pode ser um destino. José, e seguem-se ainda 2 jogos e são também jogos importantes para as contas. Caso o Besiktas consiga vencer sem Rafa Silva, será que o próprio Presidente vai facilitar a saída do jogador? Ora, poderá ser benéfico para Rafa Silva, no fundo? O Besiktas até nem tem estado mal na ausência de Rafa. Este último jogo, que terminou com um empate em casa, é que foi mais penalizador. Mas não está bem classificado o campeonato, como tu disseste. Portanto, digamos que, evidentemente, um jogador como Rafa é importante, é o jogador mais importante da equipa. Portanto, eu, francamente, não sei o que é que se vai passar hoje. É um jogo difícil, como disseste. Trabzonspor este ano está forte e está a tentar perseguir na luta pelo título, prosseguir na luta pelo título. Está a tentar perseguir a equipa que vai na frente do campeonato, o Galatasaray, crónico campeão. Portanto, vamos ver o que é que se vai passar, se Rafa ainda vai a tempo de jogar esses últimos 2 jogos antes da pausa de inverno, ou se as coisas vão continuar assim. Eu confesso que não me surpreenderá totalmente que ele continue só a treinar e não jogue, mas vamos ver o que é que se vai passar para a próxima partida. E hoje também há um jogo, mas é o do Benfica, também é um tema em destaque, José, e tem-se apontado para a titularidade de Pavlidis, o regresso ao 11. Acreditas nisso ou não? Acredito que Pavlidis vai ser titular hoje em detrimento de Ivanovic. Fez um trabalho muito bom frente ao Nápoles e apareceu com surpresa. Mas perceberam-se depois as razões pelas quais jogou Ivanovic.
José Mourinho preparou muito bem, foi de facto muito arguto do ponto de vista estratégico e tático na forma de preparar a equipa para esse jogo com o Nápoles. É a exibição mais conseguida do Benfica esta época, não há dúvida nenhuma. O Benfica esteve a alto nível, de princípio a fim do jogo, em todos os quadrantes da partida. Não foi só a atacar, não foi só a defender, foi uma equipa sólida, compacta e de muita qualidade. Primeira questão que se coloca: este Benfica que vimos frente ao Nápoles vai ser transferido para Moreira de Cónegos hoje a partir das 6 da tarde? Tens resposta? Não, claro que não tenho, mas se for, ganha o jogo, não há dúvida nenhuma. Se não for, vai ter problemas. Este Moreirense, muito bem comandado pelo jovem Vasco Botelho da Costa, é uma equipa que está a fazer um excelente campeonato. Ainda só perdeu uma vez em casa, frente ao Porto, em 6 jogos. E se o Benfica entrar à espera que as coisas se resolvam, vai ter problemas. Portanto, estou muito curioso para saber como é que os jogadores vão absorver a mensagem de José Mourinho, que seguramente não vai deixar de exortar a equipa, e seguramente que isso deve ter acontecido ao longo dos últimos dias, no sentido de dizer é preciso continuar no mesmo registro. Este jogo frente ao Moreirense é um jogo de Liga dos Campeões. Até por isto, o Benfica está numa situação limite no campeonato. O Benfica tem 3 jogos para o campeonato até ao final do ano. Este jogo com o Moreirense, depois na Luz com o Famalicão e finalmente em Braga, no dia 28 de dezembro. E o Benfica, obviamente, está obrigado a ganhar os 3 jogos. Eu diria que o Benfica está praticamente obrigado a ganhar todos os jogos até ao final do campeonato. É uma tarefa tremenda aquela que o Benfica tem. Repara que o Benfica ainda não perdeu nenhum jogo no campeonato. A par do Porto, são as únicas 2 equipas que ainda não perderam. E, no entanto, está a 8 pontos do Porto. Porquê? Já tive a oportunidade de o dizer aqui. Porque quem joga para o título em Portugal, empatar ou perder, é quase a mesma coisa. É muito mau. Mais a mais quando empatas 3 jogos em casa contra equipas de menor dimensão. Desconta aqui o empate com o Sporting. O Benfica precisava obrigatoriamente ganhar este jogo, não o conseguiu fazer. Mas é um resultado, digamos, normal. Quando estás na presença de um clássico, já houve 3 no campeonato esta temporada e nenhuma das equipas que jogava em casa ganhou. O Sporting perdeu com o Porto, o Benfica empatou no Dragão, o Sporting empatou em Alvalade. Portanto, são resultados normais. O problema no Benfica está nos outros jogos. Com Santa Clara, ainda com Bruno Lage, e depois com o Rio Ave, e também, e agora está-me a faltar o outro jogo, Casa Pia. Jogos em que o Benfica perde 2 pontos em cada um deles, situação que acarreta uma distância enorme para o primeiro lugar. José, ao longo da tarde iremos estar a fazer a antevisão a este jogo, em permanência aqui na edição da Liga Now da tarde, mas para já vamos continuar a falar do Benfica de um outro ponto de vista. Mourinho insiste em receber pelo menos 2 reforços no mercado de janeiro. Segundo apurou o Mais Sport, o técnico do Benfica está decidido em receber pelo menos 2 jogadores e vai fazer fincapé nesse sentido à direção liderada por Rui Costa. O treinador já tinha sido informado pelos dirigentes que as condicionantes financeiras iam limitar o ataque ao mercado e que as compras iriam depender da saída de alguns jogadores com o mercado. Com isto em mente, Mourinho tem apostado na prata do Seixal e já promoveu algumas estreias, casos de Rodrigo Rego, José Neto e Tiago Freitas. No entanto, o técnico sabe que a formação não é resposta para todas as lacunas do plantel e quer um avançado possante e um extremo forte no 1 para 1 para equilibrar o plantel. José Nunes, muito temos falado aqui destes reforços, se bem que os da formação não vão dar a tal resposta imediata de que José Mourinho precisa. Mas também temos falado de muitas posições. 2 será suficiente para as críticas que José Mourinho ao longo dos últimos meses tem feito ao plantel, à equipa? Olha, eu também de repente estou levado a pensar que 2 reforços talvez seja pouco para aquilo que o Benfica precisa. Bem sei que o Benfica investiu muito no início do ano. Imagino que o momento financeiro não seja exuberante, mais a mais com o risco de poder ficar fora da Liga dos Campeões. Apesar do grande resultado com o Nápoles, o Benfica ainda tem pela frente uma tarefa dentro, enfim, de um registro. Não quer dizer de missão impossível, mas não anda muito longe. Fácil. Não anda muito longe disso. Mas saberemos o que é que vai acontecer no final de janeiro, à altura em que o Benfica vai jogar a Turim com os Juventus e recebe o Real Madrid. E no campeonato,
a minha tese é esta. Mesmo que o Benfica esteja, não vou dizer desligado da luta do título, mas perigosamente a resvalar para isso, o Benfica tem que pensar no mínimo no segundo lugar. E para chegar ao segundo lugar, o Benfica precisa de melhorar a equipa. Particularmente nos corredores, desde logo aí, eventualmente outras posições. Agora que Ivanovic apareceu, talvez se perca um bocadinho a ideia que durante muito tempo se falou de que Mourinho quer outro ponta de lança. Não é que Ivanovic não fosse ficar sempre no Benfica porque não pode jogar para um terceiro clube, como sabemos, uma vez que jogou pelo San Gilloise a Supertaça belga e tem estado a jogar no Benfica, mas em todo o caso parece-me claro que no mínimo para os corredores do Benfica precisa de 2 jogadores. Depois há a questão do lateral esquerdo. Dal tem vindo a melhorar, o próprio Mourinho falou nisso e é verdade. Aparece agora José Neto. Será que o Benfica vai buscar um lateral esquerdo? Se calhar já não. Portanto, Ivanovic apareceu a mostrar coisas que ainda não se tinha percebido, até pelo pouco tempo de utilização que estava a ter. E José Neto é um jogador que já se percebeu, Mourinho vai contar com ele, não direi no curto prazo, mas a médio prazo, sim, seguramente, como opção e backup para Dal. Portanto, resta saber se o Benfica vai poupar a contratação ou empréstimo, cedência, seja o que for, de um jogador para a lateral esquerda e de um avançado. Agora, corredores, claramente, e há outra questão. O Benfica não tem extremos, está a jogar com Ausners e Sudakov. Prestiani e Sheldrup não têm jogado. Bruma e Luquevaquio estão lesionados. A pergunta é, vai buscar 2 extremos e vai dispensar Sheldrup e Prestiani? Só um deles? É que se os dispensar, mesmo não contando muito com eles, vai ficar na mesma. Vai ficar com 2 extremos e perde outros 2. Não estão a jogar, é um facto. Mas quer dizer, um plantel como o Benfica, com tantas responsabilidades, provavelmente precisará de mais opções. Portanto, estou muito curioso para saber o que é que se vai passar.